A decisão polêmica do Ministério da Saúde de liberar a volta das torcidas nos estádios durante as partidas de futebol divide a opinião de autoridades e também da população. A presença do público durante os jogos está suspensa desde o início da pandemia do coronavírus. Quem traz detalhes sobre esse assunto, Almir Costa. É das arquibancadas que vem o som que empurra o time em campo. As torcidas, especialmente as organizadas, são consideradas como o 12º jogador, que além de motivar o time do coração, ainda são capazes de desconcentrar o adversário. Mas em março deste ano, pela primeira vez na história, a voz das torcidas foi silenciada. O novo coronavírus tirou o público dos estádios e os jogos foram suspensos. Em julho, o futebol foi voltando aos poucos, mas o torcedor ainda não. Em países da Europa, mesmo em plena pandemia, uma quantidade menor de público já pode assistir os jogos nos estádios. Aqui no Brasil, se discute adotar medida semelhante, mesmo no país com o segundo maior número de mortes pelo novo coronavírus e o terceiro em casos da Covid-19. A Confederação Brasileira de Futebol e o Ministério da Saúde falam em permitir 30% da quantidade de público. O Estádio Olímpico, em Goiânia, por exemplo, poderia receber 8.750 torcedores e o Serra Dourada até 12 mil pessoas. O retorno está previsto para a primeira quinzena do mês que vem. Os torcedores têm opiniões diferentes. Desde que esteja com responsabilidade, eu acho que eu sou favorável à volta do público ao estádio. Não, eu acho que não, porque nós ainda estamos com essa pandemia está muito forte ainda na vida das pessoas. Não existe consenso também entre as autoridades. Que tudo isso passe logo, que o coronavírus seja apenas um perna de pau da história que um dia tirou da garganta de milhões o prazer de gritar gol do seu time no meio de uma arquibancada lotada e explodindo de alegria. E nós queremos repercutir essa polêmica com ele, o governador Ronaldo Caiado, que está ao lado de Almir Costa, que vai conduzir essa entrevista. Boa tarde, Almir. Boa tarde, governador. Boa tarde, Luciana. Boa tarde aos nossos telespectadores. Pois é, alguns clubes querem, a Confederação Brasileira quer, o Ministério da Saúde já deu um parecer favorável, mas essa decisão de retorno das torcidas aos estádios vai caber aos governadores e aos prefeitos também. E eu estou aqui no Palácio das Esmeradas, ao lado do governador Ronaldo Caiado, justamente para poder ouvi-lo sobre esse assunto e outros também que a gente vai abordar nessa entrevista ao vivo agora. Governador, e aí? Voltar torcida para os estádios nesse momento de que a pandemia ainda está lá em cima no pico. Qual a opinião do senhor aqui em Goiás? Boa tarde. Boa tarde, muito obrigado aí pelo espaço, até para a gente poder conversar, esclarecer alguns pontos e dizer da importância de nós termos as informações para, embasado nas informações, tirarmos as nossas conclusões e aí sim avançarmos para não colocar em risco a população. O que ocorre? Nós conseguimos em Goiás alongar o quadro, ou seja, da contaminação do coronavírus. Por quê? Porque deu tempo para a gente estruturar todos os hospitais no interior para não ter uma sobrecarga sobre Goiânia. Olha, quando você alonga essa curva, nós estamos hoje num patamar, mas um patamar com 84% a 85% de ocupação dos leitos. Então, nós estamos com um quadro epidemiológico onde nós temos hoje, ainda aí, infelizmente, uma média de 42 óbitos dia. Então, nós não temos como, neste momento, com esta realidade, entendeu? Nós propomos abertura de estádios, de eventos que aglutinam pessoas. Porque o que nós precisamos é entrar na fase de declínio
tá certo? Menor nível de contaminação, com menor número de ocupação de leitos de UTI, e a partir daí sim nós avançarmos algumas medidas onde, caso haja o avanço de contaminados e de complicações, nós teremos os leitos. Então, por agora não? Por agora não. Ou seja, nós não podemos tomar a mesma medida que seja para o Rio de Janeiro, que começou desde março, tá certo? O pico do Covid, para nós que demos conta de sustentar essa situação aqui até o final de julho. Então são coisas distintas. Nós não podemos tomar uma medida única para todo o território nacional. Governador, tem protocolo para tudo, né? O comércio voltou, a indústria voltou, tudo está voltando, a flexibilização está aí para toda a sociedade. Não tem protocolo, não tem medida para retorno das aulas nas escolas, nos berçários, que estão inclusive recorrendo à justiça para poder voltar. Na sua opinião, Goiás volta por agora também a ter aulas presenciais ou não? Não, nós temos dificuldades em elaborar protocolos para eventos, tá certo? Toda essa área tem sofrido muito, como o setor de turismo, como o setor de shows, como também o esporte, também. Qual é o outro lado que nós temos? O outro lado é ao voltarmos também os alunos para dentro da sala de aula. Primeiro, porque o aluno do ensino fundamental, até do ensino médio mesmo, é muito difícil você convencê-los a, durante todo um período de aula, que preservem todos esses protocolos ou que cumpram esses protocolos. Então, os protocolos passam a ser muito mais um relatório que não é cumprido na prática. Né? Nesse caso, porque como é que você vai inibir a criança a todo momento? Você vai botar uma pessoa para fiscalizar cada criança. Outro ponto, esse retorno às aulas foi feito já no Amazonas. E você viu que eles recuaram. Porque você viu que de 7 mil professores, 1.700 foram contaminados. Então, você tem que imaginar o potencial que tem também uma criança em disseminar no momento que ela está contaminada. Porque ela não preserva, às vezes, o uso da máscara o tempo todo, não faz o asseio da mão. Ela toca todos os objetos na casa, ela contacta diretamente com todas as pessoas. E é desagradável a criança chegando para um avô, ou mesmo para o pai, não vai abraçá-la? Lógico que vai. Então, quer dizer, eu acho que essa situação de como nós vamos resolver o assunto do retorno às aulas, é o que nós estamos fazendo, avançando cada vez mais, tá certo? Em tecnologia moderna. Você viu hoje, só a Receita Federal nos forneceu mais 1.136 smartphones de última geração, não é? Forneceu chip para que tenha acesso à internet. Então nós temos a Goiás Tech, nós temos a aula dada pela Televisão Brasil Central, Rádio Brasil Central, em convênio com outras instituições. Nós temos um sistema para poder também que os professores encaminha as apostilas aos alunos, recolha tudo isso. Então nós não estamos ficando parados. Nós sabemos sim a dificuldade que tem um familiar em voltar para o trabalho e não ter aonde deixar os seus filhos. Isso é um problema que nós temos que enfrentar. Retorno presencial por agora não, das escolas? Não, na minha opinião, tá certo? Para crianças desse nível, tá certo? No setor universitário é um outro nível, tá certo? É uma outra discussão. Mas no ensino fundamental e no ensino médio, a tese que eu defendo é realmente com a chegada da vacina. Governador, hoje a Universidade Federal de Goiás revelou que Rio Verde, no sudoeste do estado, pode estar enfrentando uma segunda onda de casos de Covid. Ou seja, havia acontecido uma queda lá de mortes de casos e isso agora aumentou, como vem acontecendo em outros países. Na Europa, por exemplo, inclusive no Reino Unido, já está havendo fechamento de novo das atividades comerciais, industriais, econômicas de uma forma geral. Aqui em Goiás, se pensa em dar um passo atrás para ver se a gente sai desse platô de alta e a gente entre numa
decrescente dos casos de mortes no estado? Não, até o momento, este é um quadro que pode estar sendo sugerido ou acontecendo em algumas cidades, mas nós não podemos ainda dar isso como sendo uma realidade. Será que realmente foi contaminado pela primeira vez? Existe a prova de contaminação? Ou se não, nós ainda temos ainda um universo enorme de pessoas que não foram acometidas pelo vírus, não é verdade? Então, nós não atingimos nem próximo de 50%. Será que é uma segunda onda ou será que é uma contaminação mesmo naqueles que não haviam sido contaminados, tá certo? Então nós temos que avaliar muito bem isso aí. Ora, ela tem uma segunda onda como? Será que as pessoas estão se expondo mais? E com isso você tem uma maior disseminação do vírus? Sim, tanto é que isso não é para nós uma surpresa. Nós estamos esperando em decorrência do feriado de 7 de setembro. Então, não é uma segunda onda, é que no 7 de setembro houve totalmente uma quebra de todos os protocolos e as pessoas realmente passaram a não cumprir nada e abusar, tá certo, da sua condição de lazer e provocando, provavelmente, tá certo, uma capacidade de difundir, disseminar o vírus com muito mais capacidade. Então, eu diria a você que eu não enxergo como uma segunda onda, eu enxergo como atitudes que houveram no dia 7 de setembro, que aconteceram, e como tal, nós vamos ter este quadro, principalmente a partir de agora, né? Hoje é dia 24, quer dizer, nós começamos 7 de setembro, mais 15 dias, né? Dia 23 e dia 22, então estamos chegando aí nesse período onde se espera um aumento do quadro de coronavírus, tá certo? Então, ele não está fora daquilo que nós já balizamos. O que nós não podemos nessa hora é começar a abrir mais acontecimentos públicos, já que nós estamos esperando esse quadro do 7 de setembro, que poderá, aí que você está dizendo, vir sim, não só em Rio Verde, pessoas estiverem em Aruanã, em Aragarças, e pessoas estiveram na beira do Araguaia, em Caldas Novas, enfim, tudo isso. Governador, obrigado pela sua entrevista e, inclusive, em função disso que o governador acabou de falar, tanto o governo do estado quanto as prefeituras das 20 maiores cidades turísticas do estado e o Ministério Público estão com uma ação aí para colocar em prática para o próximo feriado, 12 de outubro, para evitar o que aconteceu. Governador, muito obrigado pela entrevista do senhor, uma boa tarde. Mais uma vez, obrigado por atender o Jornal do Meio-Dia. Eu que agradeço, um abraço a todos os telespectadores aí do nosso Jornal do Meio-Dia. Muito obrigado. Voltamos ao estúdio. Boa tarde, governador. Obrigado, senhor. Daqui a pouco você volta com mais informações. Almir, por enquanto, também obrigada.